Senhores, e se eu lhes dissesse que dois dos alimentos mais comuns da sua cozinha, quando preparados de uma forma muito específica e combinados, podem criar uma preparação tão poderosa para a resistência masculina e o fluxo sanguíneo que vocês poderiam experimentar energia e desempenho sustentados por até 6 horas? E se eu lhes mostrasse que essa combinação vem sendo utilizada de forma quase secreta em sistemas de medicina tradicional há séculos, mas que a ciência moderna só agora está começando a compreender exatamente por que ela funciona tão extraordinariamente bem? Eu sou a doutora Samira Posses, urologista há mais de uma década, e nesse período ajudei milhares de homens a recuperar sua vitalidade, confiança e capacidade. Hoje, vou revelar uma preparação que combina alho cru com uma parte específica do ovo, criando um efeito sinérgico que a maioria dos homens nunca experimentou. Não se trata de um ingrediente isolado, mas sim de como eles atuam juntos para estimular a produção de óxido nítrico, melhorar o fluxo sanguíneo, fornecer energia sustentada e criar as condições hormonais e metabólicas ideais para horas de energia e resistência confiáveis. Esse período de até 6 horas não é exagero. Ele ocorre graças à liberação gradual de nutrientes e compostos bioativos quando esses ingredientes são combinados e preparados corretamente. Estamos falando de uma abordagem natural que pode oferecer efeitos comparáveis aos de certos medicamentos, apoiando os mecanismos naturais do seu corpo em vez de forçar respostas artificiais. Fique comigo pelos próximos 20 minutos e eu vou revelar exatamente qual parte do ovo você precisa, porque a combinação com alho é tão poderosa, o método de preparo preciso que maximiza a eficácia e o momento ideal para o consumo. Essa informação tem o potencial de transformar sua confiança e sua capacidade de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado serem possíveis de forma natural. Mas antes de revelar qual parte do ovo estamos utilizando, deixe-me explicar o que limita a resistência e o desempenho sustentado na maioria dos homens, e por que a nutrição estratégica pode ser tão eficaz. Ao entender o que acontece dentro do seu corpo, você vai perceber claramente por que essa combinação funciona. O desempenho masculino sustentado depende de vários fatores fisiológicos trabalhando juntos de forma contínua. Um fluxo sanguíneo eficiente para os tecidos corretos, produção adequada de energia celular para manter a função por longos períodos, ativação do sistema nervoso, suporte hormonal que mantenha o desejo e a responsividade elevados, além da capacidade cardiovascular de sustentar o aumento da circulação sem causar fadiga. Quando qualquer um desses fatores se torna limitante, a resistência começa a falhar. Eu vejo isso todos os dias na minha prática. Homens relatam que até conseguem uma resposta inicial adequada, mas não conseguem mantê-la. A firmeza diminui, a energia se esgota. Outros enfrentam uma fadiga precoce, que faz com que o sistema simplesmente desligue antes do momento desejado. Há também aqueles com limitações cardiovasculares, onde o coração e o sistema circulatório não conseguem acompanhar o aumento da demanda. A combinação de alho com ovo atua simultaneamente sobre todos esses fatores limitantes, por meio de mecanismos diferentes, mas complementares. Em vez de um pico seguido por uma queda brusca de energia, você obtém um suporte fisiológico mais estável e prolongado, que pode durar horas. Agora, deixe-me revelar qual parte do ovo oferece esses benefícios notáveis quando combinada com o alho. Estou falando da gema, especificamente da gema crua de ovos caipiras de alta qualidade. E antes que você descarte essa ideia como algo ultrapassado ou potencialmente inseguro, me dê um momento. A densidade nutricional e muitos dos compostos únicos presentes na gema de ovo podem ser reduzidos significativamente com o cozimento. Para essa aplicação específica, a gema crua desempenha um papel essencial. Vou abordar todas as questões de segurança com mais detalhes em instantes, mas primeiro é importante entender por que a gema crua é tão poderosa para o desempenho masculino. As gemas de ovo são verdadeiros concentrados nutricionais, contendo uma variedade impressionante de compostos que contribuem diretamente para a resistência e o desempenho masculino. Vamos falar dos principais componentes que tornam isso possível.
O primeiro deles é a alta concentração de colesterol. Durante décadas, o colesterol foi injustamente demonizado, mas a realidade é que ele é absolutamente essencial para a produção hormonal. A testosterona, por exemplo, é sintetizada a partir do colesterol, ou seja, o seu corpo utiliza o colesterol como matéria-prima para produzir testosterona. Uma ingestão adequada de colesterol na dieta pode contribuir para níveis saudáveis de testosterona, especialmente em homens que seguem dietas muito pobres em gordura, que acabam privando o organismo desse componente fundamental. As gemas de ovo cruas contêm fosfolipídios, especialmente fosfatidilcolina e outros fosfídios, que contribuem para a saúde das membranas celulares em todo o corpo. As células envolvidas na produção hormonal, na sinalização nervosa e no metabolismo energético dependem diretamente do bom funcionamento dessas membranas. Esses fosfolipídios fornecem a base estrutural para que as células funcionem de forma ideal. Pense neles como a estrutura que permite que suas células se comuniquem de maneira eficiente e desempenhem suas funções corretamente. Agora, aqui está um dos pontos mais importantes para um desempenho sustentado. As gemas de ovo estão entre as fontes naturais mais ricas de colina, um nutriente que, na prática, a maioria das pessoas não consome em quantidades suficientes. A colina é o precursor da acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a comunicação entre o cérebro e o corpo, incluindo os sinais envolvidos na excitação e na resposta física. Níveis adequados de acetilcolina são fundamentais para o componente neural do desempenho sustentado. Sem ela, os sinais enviados do cérebro ao corpo tornam-se fracos e inconsistentes. Já as vitaminas do complexo B presentes na gema, especialmente B12, folato e B6, são indispensáveis para o metabolismo energético e a resistência. Essas vitaminas participam diretamente dos processos que transformam os alimentos em energia utilizável pelas células. Quando há deficiência de vitaminas do complexo B, a produção de energia cai e a fadiga aparece rapidamente. É exatamente por isso que muitos homens com baixos níveis dessas vitaminas relatam aquela queda de energia no meio do desempenho. As gemas de ovo cruas também contêm coenzima Q10, um composto essencial para o funcionamento das mitocôndrias e para a produção de energia. As mitocôndrias são basicamente as usinas energéticas das células, e a coenzima Q10 é necessária para a produção de ATP, a principal moeda de energia do corpo. Níveis mais elevados de coenzima Q10 significam uma produção de energia mais estável e prolongada. Não se trata de um pico rápido, como o da cafeína, mas sim de garantir que suas células tenham combustível suficiente para funcionar de forma consistente por horas. As vitaminas lipossolúveis presentes nas gemas, especialmente A, D, E e K, também desempenham papéis importantes na saúde hormonal, na imunidade e na vitalidade geral. A vitamina D, como já mencionamos, influencia diretamente a produção de testosterona. A vitamina E ajuda a proteger as células contra danos oxidativos. Já a vitamina A contribui para a saúde dos tecidos reprodutivos. Todas essas vitaminas atuam em conjunto, criando um ambiente interno favorável ao bom desempenho do organismo. As gemas de ovo também fornecem quantidades relevantes de zinco e selênio em formas altamente biodisponíveis. Ambos os minerais são essenciais para a produção de testosterona e para a saúde reprodutiva. O selênio, em especial, ganha ainda mais importância quando combinado com os compostos presentes no alho, e já já você vai entender o porquê. Agora, é aqui que a coisa realmente começa a ficar interessante. Deixe-me explicar por que o alho é um complemento tão poderoso quando combinado com a gema de ovo crua, especialmente quando o objetivo é promover um desempenho masculino mais prolongado. A sinergia entre esses dois ingredientes é impressionante. O alho contém um composto sulfurado chamado alicina, que se forma quando o alho é amassado ou picado. É justamente a alicina que dá ao alho aquele cheiro característico, e também grande parte dos seus benefícios à saúde. Mas aqui está um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora.
Quando o alho é amassado e deixado em repouso por cerca de 10 minutos antes de ser consumido, a formação de alicina atinge seu nível máximo. Esse tempo de espera não é opcional, é absolutamente essencial. Não pule essa etapa. A alicina e outros compostos sulfurados do alho demonstraram aumentar de forma significativa a produção de óxido nítrico no organismo, atuando por diferentes mecanismos. Eles estimulam a atividade das enzimas responsáveis pela produção de óxido nítrico e, ao mesmo tempo, ajudam a proteger o óxido nítrico já existente contra a degradação. Na prática, isso significa mais produção e efeitos mais duradouros. Ou seja, você não tem apenas um aumento temporário da circulação, mas sim um suporte mais estável e prolongado. Além disso, o alho possui potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que ajudam a proteger as células endoteliais, aquelas que revestem os vasos sanguíneos. Quando essas células estão saudáveis e funcionando bem, elas produzem mais óxido nítrico e respondem melhor aos sinais de vasodilatação. Os compostos sulfurados do alho oferecem uma proteção importante para essas células tão essenciais. É como manter o seu sistema circulatório em ótimo estado, em vez de deixá-lo se deteriorar com o tempo. Estudos mostram, inclusive, que o extrato de alho envelhecido pode melhorar a flexibilidade das artérias e reduzir a rigidez arterial. Vasos sanguíneos flexíveis e responsivos são fundamentais para manter um fluxo sanguíneo consistente. Quando eles conseguem se dilatar com facilidade e sustentar essa dilatação, a resistência melhora de forma significativa. Já artérias mais rígidas não respondem com a mesma eficiência, o que limita a capacidade do corpo de direcionar o sangue exatamente para onde ele é necessário. O alho contém compostos que ajudam a manter níveis saudáveis de testosterona. Algumas pesquisas indicam que ele pode estimular o hormônio luteinizante, que envia sinais aos testículos para produzirem testosterona. Outros estudos sugerem que o alho também protege as células responsáveis por essa produção contra danos oxidativos, permitindo que continuem funcionando de forma adequada. Ou seja, você tem tanto um estímulo na produção quanto a proteção das células que realizam esse processo. Os benefícios cardiovasculares do alho são amplos e bem documentados. O consumo regular tem sido associado à manutenção de níveis saudáveis de pressão arterial, melhora do perfil de colesterol, redução da agregação plaquetária e otimização da circulação como um todo. Tudo isso contribui diretamente para um desempenho mais sustentado. O seu sistema cardiovascular é a base da sua resistência, e o alho ajuda a fortalecer essa base. Além disso, o alho também influencia o metabolismo energético. Seus compostos sulfurados afetam a forma como as células produzem e utilizam energia, podendo favorecer a função mitocondrial e a produção de ATP. Esse efeito metabólico complementa a ação da coenzima Q10 presente nas gemas de ovo, criando um suporte energético mais completo. Na prática, você passa a ter apoio em todas as etapas do processo de geração de energia. Agora, deixe-me explicar o método de preparo correto para criar essa sinergia entre o alho e a gema de ovo crua. O preparo em si é simples, mas os detalhes fazem toda a diferença. Siga cada etapa com atenção para obter o máximo de eficácia. Comece com dentes de alho frescos e de boa qualidade. Se possível, prefira alho orgânico, já que o alho convencional pode passar por tratamentos que reduzem parte das suas propriedades benéficas. Para uma porção, utilize de 2 a 3 dentes médios. Descasque os dentes de alho e amasse-os bem, usando um espremedor ou até mesmo a lateral de uma faca. Esse passo é essencial, porque ao amassar o alho você rompe as paredes celulares, permitindo que a enzima alinase transforme a aliina em alicina. Depois de amassar, deixe o alho descansar por cerca de 10 minutos. Isso é muito importante. Esse tempo permite que a alicina se forme em sua máxima concentração. Não tenha pressa nessa etapa. Se for preciso, use um cronômetro. Enquanto o alho descansa, prepare a gema do ovo. Sempre que possível, utilize ovos de galinhas criadas soltas, pois eles tendem a ter um perfil nutricional superior aos ovos convencionais.
Para essa preparação, você vai utilizar apenas a gema. Coloque a gema crua em uma tigela pequena. Depois que o alho tiver descansado pelos 10 minutos, adicione-o à tigela com a gema. Com um garfo ou um pequeno batedor, misture bem até obter uma consistência homogênea. Alguns homens gostam de acrescentar ingredientes extras para melhorar o sabor e potencializar os efeitos. Esses ingredientes são opcionais. Você pode adicionar uma pequena quantidade de mel cru, cerca de meia colher de chá. Um pouco de suco de limão fresco também pode ser incluído. Se quiser um suporte adicional, uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem também é uma boa opção. Depois de misturar tudo, você pode consumir imediatamente ou deixar a mistura descansar por mais 15 a 20 minutos. O momento do consumo é um fator-chave. Para melhores resultados, consuma essa preparação entre 90 minutos e 2 horas antes do momento desejado. Prefira tomar com o estômago vazio, ou quase vazio, pois isso pode favorecer a absorção. Agora, é importante falar sobre segurança. O risco de salmonela ao consumir ovos crus existe, embora seja relativamente baixo quando se utilizam ovos frescos e de boa procedência. Se você tiver o sistema imunológico comprometido, o ideal é evitar o consumo de ovos crus ou buscar orientação de um profissional de saúde. O alho cru também pode causar algum desconforto digestivo em algumas pessoas. Por isso, vale a pena começar com uma quantidade menor. Além disso, o alho tem propriedades anticoagulantes e pode interagir com certos medicamentos. Se você faz uso de medicação, consulte um médico antes. Na primeira vez que você experimentar essa mistura, é possível notar os efeitos dentro de 90 minutos a 2 horas.